dado o 25 de Abril, o Vasco era capitão, naquela altura. Exatamente, mas eu estava-lhe a dizer que com a evolução da situação acabei por percorrer os postos todos, porque estive graduado em general durante 2 anos e meio para comandar a Região Militar de Lisboa. Neste momento estou coronel na Reforma. Muito bem. Mas o melhor posto continua a ser o de capitão, para mim. É? Muito bem. Então, olha, Vasco, era mesmo exatamente por aí que eu queria começar a nossa entrevista. E a questão que eu quero colocar é a seguinte. O 25 de Abril, a Revolução da Liberdade, foi desencadeada pelo movimento dos capitães, que mais tarde se transverteu no movimento das Forças Armadas. E eu queria lhe perguntar como é que surgiu este movimento e por que não o topo das hierarquias militares, porque é que não foi através dos alferes, dos brigadeiros e por aí fora, porque é que este movimento surgiu no meio das chefias militares e como surgiu, e ainda deixar aqui o repto, foi nas províncias ultramarinas, naquela altura, nas colónias, que o movimento surgiu, tanto dados os episódios que ocorreram nessa guerra, pode ter sido por aí que o movimento surgiu ou foi por muitos outros fatores? Vamos lá ver, a guerra colonial é essencial para que o movimento surja, mas o movimento acabou por surgir simultaneamente, eu posso dizer, em todo o que era na altura território nacional. É evidente que teve o epicentro aqui na então chamada metrópole, mas teve também muita importância, nomeadamente na Guiné. Nas 2 outras colónias onde havia guerra, Angola e Moçambique, também teve importância, mas na Guiné. Como é que o movimento surge? Ele começa, eu considero que são os primórdios do movimento, com um congresso de combatentes que o poder organizou no Porto, nos dias 1 a 3 de junho de 1973. Um congresso de combatentes que, como depois mais tarde vinha a aprender, com a evolução e a minha participação na vida, tenho assistido a que a grande maioria dos congressos realizam-se para debater questões e tirar conclusões, mas normalmente as conclusões já estão tiradas antes do congresso começar. E, portanto, neste congresso de combatentes é a primeira vez que nos deparamos com essa situação. Sabemos que as conclusões que iriam ser tiradas no congresso, os organizadores já se tinham definido e consistiam em que o problema da guerra era um problema que tinha que ter uma solução militar. Portanto, como é que se encarava a guerra? Estava-se a discutir já na altura, no seio dos militares, que a guerra não podia ter, como as guerras nunca devem ter, uma solução militar. Tem que ser sempre uma solução política. E, portanto, inclusivamente, e é bom frisar isto, nunca as Forças Armadas declaram a guerra. Quem declara a guerra é o poder político, as Forças Armadas fazem a guerra para que o poder político possa encontrar soluções para os problemas que o levaram a declarar a guerra. Mas em Portugal, os ditadores achavam que a solução era militar e, portanto, havia que reforçar os esforços de guerra, armar melhor, municiar melhor, como eu disse na altura, para matar melhor. E, portanto, como nós considerávamos que a solução tinha que ser política, houve uma mobilização dos oficiais do quadro permanente para irem ao Congresso de Combatentes defender as suas ideias de que a solução tinha que ser política e não militar. Conhecedores disto, os organizadores conseguiram que o poder proibisse os oficiais do quadro permanente de participar no Congresso de Combatentes, criando uma situação absolutamente aberrante e kafkiana. Isto é, aqueles que iam mais vezes à guerra não tinham o estatuto de combatentes para poder participar no Congresso de Combatentes. Os que milicianos iam lá uma vez, vinham e ingressavam na vida civil normalmente, esses é que eram os combatentes. E então decidiu-se organizar um abaixo-assinado com uma pequenina declaração
que era simples, declaro não ter nada a ver com as conclusões a tirar no Congresso de Combatentes no dia 1 a 3 de junho no Porto. Recolheram-se numa atitude que era indisciplinada, recolheram-se para cima de 400 assinaturas, fez-se um telegrama e esvaziou-se por completo o Congresso. O Congresso não teve qualquer efeito. Nós começámos a perceber que se nos organizássemos, porque tínhamos tido uma ação absolutamente de indisciplina, o abaixo-assinado era altamente indisciplina, uma ação de alta indisciplina dentro das Forças Armadas, mas não houve retaliação nenhuma, porque o poder teve medo de se meter com 400 e tal oficiais e não houve retaliação nenhuma. E nós começámos a reunir e dizer, bem, isto é capaz, nós afinal temos mais força do que julgamos que podemos ter se nos organizarmos devidamente. E então, entretanto, andávamos nós a discutir o poder, precisamente para tentar encontrar soluções militares para a guerra, aprovou um decreto em que tentava captar a entrada nos quadros permanentes de milicianos que tivessem feito a guerra, ingressavam na Academia Militar, faziam um curso intensivo e rápido, eram, portanto, considerados o quadro permanente e ingressavam com as antiguidades que tinham de milicianos, ultrapassando os que já estavam nos quadros permanentes, que tinham feito um curso de 4 anos e não um curso de 2 semestres como aquele ia ser feito. Isso provocou reações de natureza corporativa muito fortes e houve um grupo, que eu, em certa medida, posso dizer que coordenei, que achou que devia aproveitar essas contestações para se organizar e atingir o objetivo que era dar o piparote a esses ditadores que nos governavam há tanto tempo, há quase 48 anos. De maneira que isso foi um processo extraordinariamente rápido. E, portanto, o movimento surge nesse âmbito. A primeira grande reunião que nós fazemos e que marca aquilo que pode ser considerado o nascimento do movimento dos capitães é feita no dia 9 de setembro de 1973, no Monte Alentejano, no Monte Sobral, em Alcáçovas, perto de Évora. Comparecem 136 capitães e subalternos, porque, entretanto, o poder tinha tirado dos lesados pelo decreto os majores, face à contestação inicial que houve, tentou dividir-nos, e, portanto, nós consideramos que, sendo previsível a participação de poucos majores, eles não deviam participar, que era, porque isso, a tropa é sempre assim, o mais graduado é que é responsabilizado. E, portanto, assim ficaríamos o máximo capitães, e seria mais difícil responsabilizar alguém. E, por isso, o movimento ficou conhecido como o movimento dos capitães. E aí tivemos a capacidade de perceber que, primeiro, devíamos organizar-nos e não tentar parar o comboio, como eu disse, na altura, marrando de frente com ele. O comboio em movimento, para o parar, há que fazer descarrilá-lo e não marrando de frente para com ele. E, portanto, organizámos, desfraldámos uma bandeira que serviu de mobilização e, ao mesmo tempo, de camuflagem, que foi o problema que nós estamos a discutir, é a questão do prestígio das Forças Armadas junto da população portuguesa, porque nós agarramos no facto do curso que era oferecido a esses milicianos que quisessem ingressar no quadro permanente. Era um curso de 2 semestres e que tinha a mesma importância do curso de 4 anos que nós fazíamos na Academia Militar. E, portanto, dizemos, ainda estão a desprestigiar mais as Forças Armadas junto da população, porque
um indivíduo com um curso de 2 semestres não pode ser considerado um curso superior. Bem, e depois foi um processo extraordinariamente fácil, não, fácil não, foi difícil, mas extraordinariamente intenso e rápido. Nós demonstramos, não foi necessário muito trabalho para mostrar à generalidade dos oficiais do quadro permanente que as Forças Armadas estavam desprestigiadas perante a população, sentiam-no na pele. Fez-se a pergunta, mas desprestigiados porquê? Então, se nós até estamos a fazer a guerra, se vamos lá consecutivamente, estamos desprestigiados porquê? E a resposta foi fácil, precisamente porque a população nos vê a nós, militares, como o suporte do regime de ditadura, um regime repressivo e que impõe uma guerra cada vez mais sem sentido. E, portanto, como nos vê assim, não gosta de nós. E a pergunta que se faz a seguir é, então o que fazer? Porque o objetivo é recuperar o prestígio das Forças Armadas. O que fazer para fazer isso? E a resposta também foi fácil, deixar de ser esse suporte desse regime. E depois vem a pergunta final. Está bem, pronto, vamos deixar de ser o suporte, mas como? Bem, aí a resposta também foi fácil, fazer um golpe de Estado, implantar a liberdade, fazer a paz, resolver o problema da guerra e criar condições para que haja uma democracia em Portugal. E, portanto, é num processo rápido, um processo de menos de 9 meses, e por isso talvez a criança 25 de Abril tivesse vindo ainda não totalmente bem formada, mas é neste processo que nós desembocámos no dia 25 de Abril e conseguimos fazer aquilo que é efetivamente um ato único na história universal, não só na história de Portugal, mas na história universal. Mas o 25 de Abril foi um golpe de Estado, mas sobretudo foi um golpe militar, através das Forças Armadas. Na altura não se temia que se instaurasse um regime ditatorial militar? Não, repara, uma das particularidades do 25 de Abril que o transforma em ato único na história universal é precisamente isso. Quando os militares fazem golpes de Estado, normalmente é para implantarem uma ditadura militar. Ainda para cima, em Portugal, você tinha o exemplo do Chile, que foi, portanto, em setembro de 73, já nós andávamos aqui em conspiração, o Chile do Pinochet, que, portanto, tinha sido precisamente nesse sentido. A nossa preocupação, e por isso mesmo nós apresentámos um programa político, que é o programa do MFA, a nossa preocupação era evitar que ficássemos no poder, porque é mesmo assim, os militares normalmente no poder, o normal é ser uma nova ditadura, e nós tivemos essa preocupação, e depois tivemos uma ajuda, é evidente que também fizemos por isso, uma ajuda extraordinária na adesão da população e que nos empurrou e nos ajudou a transformar aquilo que podia ter sido um simples golpe militar num processo revolucionário, numa revolução, e, portanto, criou condições para que o programa político que nós apresentámos pudesse ser cumprido, exercido, fazer as eleições para a Assembleia Constituinte no prazo de 1 ano e, portanto, resolver o problema da guerra. E por isso há aqui uma conjugação de esforços, uma conjugação de ações entre o MFA e a população portuguesa, que de facto se consegue opor inclusivamente aos que dentro do MFA, porque houve essa tentativa, procuraram impor um projeto de poder pessoal à volta do general Spínola, que é a primeira grande guerra que nós temos, a primeira grande luta que nós temos a seguir ao 25 de Abril, que é essa, é uma tentativa de impor um projeto de poder pessoal, a chamada democracia musculada, ou democracia quanto baste, para, contrariamente àquilo que nós tínhamos definido, que seria uma democracia em que seriam os portugueses a definir o seu destino através de eleições
para uma Assembleia Constituinte. Vasco, o documento dos 9, você foi o primeiro subscritor desse documento. Em que consistia o documento dos 9? Bem, vamos lá ver. Isso já vem a ser mais tarde, porque o processo... nós enfrentámos primeiro, tínhamos o programa do MFA, tínhamos estabelecido que haveria eleições no prazo de um ano e tivemos que enfrentar o General Spino e os seus apaniguados na tentativa de impor o projeto de pessoal, como eu já disse. Há o 28 de setembro de 74, em que o General Spino tenta um golpe palaciano através da chamada maioria silenciosa, perde, resigna ao cargo de Presidente da República, o processo vai avançando, está-se a consolidar, quando o General Spínola volta a tentar, no 11 de março de 75, volta a tentar um golpe de Estado. Perde novamente, aliás, se verificarmos, os spinolistas perderam sempre, falharam sempre porque fizeram tudo em cima do joelho e de forma não perfeitamente planeada. O 11 de março, portanto, a tentativa de golpe à direita perde e isso provoca um acelerar do processo que leva, primeiro, nós conseguimos garantir, logo a seguir ao 11 de março, portanto, no dia 25 de abril, dentro do prazo de um ano, foi no limite, no dia 25 de abril de 75, garante-se as eleições para a Assembleia Constituinte, fazem-se as eleições, mas, até porque o resultado das eleições não esteve muito de acordo com o poder na rua, digamos assim, aparentemente eram as forças à volta do Partido Comunista e da extrema-esquerda que tinham mais poder na rua, mas depois, nas eleições, verificou-se que não, que estavam minoritárias, e gerou-se uma luta mesmo dentro do MFA, em que a certa altura se degladiam à esquerda criam-se três tendências, se assim podemos considerar, dentro do MFA. A tendência nuclear e a principal, que mantinha-se fiel ao programa do MFA de que o objetivo seria a instalação de uma democracia ocidental, parlamentar, que era acusada de burguesa, digamos assim, com base no programa do MFA e que teria como ponto essencial esta. Foi feita a eleição para a Assembleia Constituinte e agora é a Assembleia Constituinte que vai aprovar a Constituição, porque se a Assembleia Constituinte não puder cumprir a missão para que foi eleita, não serviram de nada às eleições. Mas depois começou-se a gerar duas correntes fortes que uma preconizava a instalação de um poder socialista científico, tipo União Soviética, e outra preconizava a instalação de um poder popular tipo Albânia, que era mais ou menos a referência que havia na altura. Porque, a certa altura, há umas tentativas, isto levaria muito mais tempo para contar, mas há umas tentativas de concertação, de encontrar uma fórmula comum de encarar a evolução do processo, mas há golpes de um lado e do outro, e há um grupo que ficou conhecido, na altura eram conhecidos pelos moderados, e depois ficou conhecido pelo grupo dos 9, que decide fazer um documento em que preconiza, tenta defender essencialmente que o programa do MFA tinha que ser cumprido, que era o compromisso que nós tínhamos assumido. E esse documento, portanto, depois vai ter uma influência decisiva na evolução dos acontecimentos,
eu de facto fui o primeiro subscritor disso. O autor do documento é o Ernesto Melo Antunes, mas por razões que se compreendem contando bem o que havia e o posicionamento de cada um, o primeiro subscritor fui eu. Foram 9 conselheiros da Revolução que subscreveram inicialmente o documento e por isso o documento ficou conhecido pelo documento dos 9, que é apoiado de imediato por cerca de 60% a 80% dos oficiais das dos quadros permanentes das Forças Armadas. Antes de irmos à fase do período quente, eu ainda gostaria de retornar aqui à parte da Revolução e queria lhe perguntar o seguinte. Na noite de 24 para 25, quando a Revolução explotou, o Vasco estava preso nos Açores. Não estava preso, não estava preso. Eu tinha sido transferido depois de um processo que podemos chamar inclusivamente rocambolesco. Eu fui transferido compulsivamente para os Açores, recebi a ordem no dia 8 de março de 74, recebi a ordem de embarque no dia seguinte. Nós decidimos que eu e mais 2 capitães também transferidos, que seríamos raptados pelo movimento para evitar o nosso embarque, que era para nós podermos dizer, eu até queria ir, eles é que não me deixaram ir, e portanto simulámos o rapto, depois fomos entregues, ficámos presos e eu segui, de facto, no dia 15 de março de 74, segui para Ponta Delgada. Depois aqui, eu era o responsável operacional, aqui teve que ser remodelada a direção e as minhas funções, portanto, nós tínhamos uma direção, dentro da Comissão Coordenadora, tínhamos uma direção de 3 elementos, eu era o responsável operacional, o Vítor Alves era o responsável pela ligação à Marinha e à Força Aérea e o Otelo era o responsável pelo secretariado. Quando, da minha ausência, reformulou-se a direção, criaram só 2 campos, digamos assim, a área política ficou responsável o Vítor Alves e a área militar ficou responsável o Otelo. E, portanto, o Otelo vai desempenhar as funções que, em princípio, seriam as minhas, que foi comandar as operações, organizar a ordem de operações e comandar as operações no dia 25 de abril. Eu costumo dizer que o Otelo correu muito bem, comigo não se sabe como é que teria corrido porque não fizemos a prova. Portanto, para mim, em termos pessoais, é a maior frustração da minha vida, digamos assim, não poder estar aqui nesse dia a comandar as operações, estar à distância a comandar as operações lá em Ponta Delgada, porque também atuámos lá, mas não foi necessário, nem foi nada, porque o próprio comandante militar aderiu, portanto, ao movimento e não tivemos que o prender ou fazer qualquer outras ações, e também o Marcelo Caetano também não conseguiu fugir para Ponta Delgada e, portanto, também não me deu o prazer de o receber no aeroporto e telefonar ao hotel a dizer que ele já estava dentro. Mas, pronto, foi assim, não é? E como é que se foi apercebendo dos factos ao longo da noite? Aconteceu que eu, por acaso, estava de oficial de serviço ao quartel-general no dia 24 para 25. Portanto, na noite de 24 para 25. Simples coincidência. Eu tinha combinado com o Otelo, através de um emissário, porque nós tínhamos dificuldade de comunicação, tinha-lhe mandado um código pedindo para quando ele soubesse que que se iniciar, quando soubesse a data do início, que me mandasse um telegrama em código para a sogra do Melo Antunes, que estava comigo também lá nos Açores, e no dia 25, a sogra do Melo Antunes recebeu um telegrama com o código que dizia: Tia Aurora segue Estados Unidos da América 25.0300, um abraço, primo António. O que interessava era o 25.0300. O resto era camuflagem. E, portanto, nesse dia à tarde, o Melo Antunes, já depois de sair do quartel, no fim do serviço, regressou ao quartel-general com o telegrama, mostrou-me o telegrama. Eu digo, vai ser essa noite, depois vamos preparar-nos. E depois do oficial de serviço,
isso facilitou-me a vida porque o quartel-general estava automaticamente tomado por mim. E eu pensei, bem, se eu estivesse no lugar do Otelo, uma das minhas maiores preocupações, primeira, seria tentar ocupar uma emissora de radiodifusão para procurar enviar mensagens para a população, mas ao mesmo tempo tê-la como recurso em caso de necessidade, se falhassem as nossas comunicações, poder transmitir, mesmo em claro, coisas para as tropas que estivessem no terreno. Bem, será que o Otelo teve a mesma ideia que eu? Irá fazer o mesmo? E se tiver essa ideia, qual é a emissora que ele vai utilizar? E, portanto, eu sabia que ia começar às 3 da manhã aqui, à 1 da manhã havia uma diferença de 2 horas na altura, 1 da manhã nos Açores, e, portanto, a partir da 1 da manhã lá, eu pus-me no rádio a fazer zapping de posto para posto, a tentar ver se aparecia alguma coisa. E eram, portanto, aqui 4h20 da manhã, sensivelmente, quando eu, ao fazer o zapping, caí na parte final do primeiro comunicado do MFA. E ouço a fazerem um apelo às pessoas para não saírem de casa, aos médicos para se dirigirem aos hospitais. Bem, termina o comunicado, começa uma marcha militar, que eu não conhecia, depois vim a conhecer muito bem, ficou conhecida pela marcha do MFA, uma marcha militar inglesa. Bem, e eu fiquei ali sem saber de quem é que era aquele comunicado, se era nosso ou se eram das forças do poder que, entretanto, tivessem estado já a responder ao que nós estávamos a tentar fazer. Foram uns momentos extraordinariamente longos. Eu costumo compará-los aos momentos em que estava à espera do nascimento da minha filha. Extraordinariamente ansioso e uns momentos longos que devem ter sido, sei lá, 3, 4 minutos, mais, não sei, em que eu sozinho no gabinete do oficial de serviço, eu passeava de um lado para o outro, num gabinete pequeno, e só murmurava, é nosso, é deles, é nosso, é deles, é nosso, é deles. De repente, a música para e eu ouço aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. Bem, e dou por mim, feito doidinho ao salto, sozinho, no gabinete, a gritar, já ganhámos, já ganhámos, já ganhámos, que eu tive a certeza absoluta que com aquela situação que íamos ganhar, porque eu conhecia bem como é que as coisas se iriam passar e, portanto, tive essa certeza. A partir daí, servi-me de um aspirante miliciano, um alferes miliciano, o David Lopes Ramos, que depois foi um conceituado jornalista, infelizmente já não está entre nós, estava lá, era um homem que, portanto, me serviu de elemento de ligação aos oficiais milicianos lá do quartel-general, e em que eu, depois de jantar, tinha chamado e tinha-lhe perguntado ao Ramos, você sabe rezar? E ele olhou para mim e disse, mas, capitão, porquê é que me está a perguntar isso? É que se você souber rezar, eu mando rezar. E ele, mas porquê? Porquê é que me está a perguntar? Não me diga, sim, esta noite vamos nos lá preparar, espero que tudo corra bem e não seja preciso rezar. E depois servi-me dele e foi através da emissão da BBC que começou a transmitir praticamente tudo o que estava a passar aqui, que nós soubemos o evoluir da situação aqui, porque não havia capacidade de estar, nem eu sabia, não fazia ideia onde é que estaria o hotel, sabia lá que estava na pontinha, não fazia a mínima ideia. E, portanto, foi através de relatórios permanentes que o Ramos pôs-se a ouvir as rádios, nomeadamente a BBC, e ia-me fazendo relatórios sobre o que estava a passar. Foi assim que eu acompanhei e depois assumimos o poder lá, convencemos rapidamente o almirante a aderir e assumimos o poder em Ponta Delgada.
Esta escolha do dia 25 de Abril teve algum valor simbólico ou foi um mero acaso? Não, é um mero acaso com uma particularidade. Não podia ser ao fim de semana. Se você for estudar, todas as tentativas de golpe anteriores, inclusivamente a do 16 de março, foi um sábado, ao fim de semana. Ora, para ser feito pelos militares, é pior, porque é assim, se eu quiser ir atacar um quartel, é bom que eu faça ao fim de semana, mas eu não quero ir atacar um quartel, eu quero é que o pessoal do quartel vá fazer o golpe. E, portanto, ao fim de semana é quando tenho menos pessoal. E, portanto, tinha que ser a uma terça, a uma quarta ou a uma quinta. E tinha que ser antes do 1º de maio. E por isso, lançou-se o boato de que a PIDE estava focada no 1º de maio, lançou-se o boato de que se ia aproveitar as manifestações do 1º de maio para se fazer qualquer coisa, e definiu-se, tem que ser terça, quarta ou quinta, antes do 1º de maio. Foi a quinta-feira, dia 25 de Abril. É um dia que foi feliz porque coincide com o Dia da Liberdade também na Itália, é o Dia Nacional em que eles se libertaram do fascismo, mas foi absoluta coincidência. Muito bem. Quais considera que foram as principais dificuldades deste golpe de Estado? As principais dificuldades? Sim. Vamos lá ver. Eu direi que parece que foi muito fácil porque correu tudo bem. É evidente que a nossa experiência de guerra também nos ajudou a ter, portanto, a coragem e a capacidade de organização e a determinação para nos organizarmos. Mas é evidente que a maior dificuldade, talvez, olhando para trás, por um lado, o facto de a Força Aérea, em cima do acontecimento, ter dito que não entrava. Garantiu-nos que não vinha contra nós, mas ter dito que não entrava. Por outro lado, a Marinha também um bocado desconfiada politicamente, porque o máximo que disse é uma neutralidade ativa. E, portanto, acabaram também por participar, assim como da Força Aérea houve alguns que participaram, mas é essencialmente o Exército que o faz. E depois há, efetivamente, a tentativa do 16 de março de 64, que o precede, que acabou por... podia ter deitado tudo a perder. É uma tentativa forçada pelos spinolistas, precisamente para tentarem ganhar espaço para o projeto de poder pessoal que eles têm. Acabou por funcionar bem, tiraram-se algumas lições que serviram para o 25 de Abril, mas podia ter deitado tudo a perder. Dificuldades, eu não olho para as dificuldades porque elas foram vencidas, foram ultrapassadas. E, portanto, nós tivemos a capacidade de... É outra característica que o 25 de Abril teve, é que, inclusivamente, durante o processo de conspiração, gerou-se a certa altura a ideia de que há uma unidade que sai e as outras, isto está tão podre que as outras aderem, e nós conseguimos evitar isso, e conseguiu-se que o 25 de Abril fosse um ato coletivo onde todos os que tinham participação atuaram na hora certa. E na hora H você tem unidades em todo o país a saírem para cumprir as missões sem esperar que primeiro olhar para o lado a ver o meu vizinho já saiu, então já posso sair. Não, saíram todos sem saber se os outros estavam a sair. E isso digamos, podemos dizer que é a maior dificuldade que ultrapassámos. Talvez seja, mas foi uma dificuldade que foi conseguida ultrapassar e que resultou plenamente. Não é? Muito bem. Agora colocava-lhe aqui a questão que é a seguinte.
o Coronel Vasco teve mais influência no 25 de novembro do que propriamente no 25 de abril, estou certo. Quais eram as funções que se desempenhava na altura e se considera que isso foi uma contra-revolução que quase gerou uma guerra civil em Portugal? Vamos lá ver. Eu iria primeiro dizer o seguinte: se a influência no 25 de abril é na operação propriamente dita, eu tive muito pouca participação, mas na preparação para chegarmos a esse dia... Não, Vasco, como eu estava a perguntar, e se calhar o meu raciocínio não foi assim tão claro, mas efetivamente teve uma grande influência na preparação da Revolução, mas depois no 25 de novembro também assumiu um papel muito ativo. E aquilo que eu lhe queria perguntar é quais foram as funções que exerceu nessa altura, que exercia, e se considera que isso foi mesmo uma contra-revolução e se quase tocámos numa guerra civil em Portugal. Vamos lá ver, no 25 de novembro eu recordo, de facto, a causa próxima da ação do 25 de novembro é a minha nomeação para comandar a região militar de Lisboa em substituição do Otelo. Essa é a causa próxima. Nós estávamos dentro daquilo que eu tinha dito na sequência do documento dos 9 e depois houve uma recomposição do Conselho da Revolução numa reunião que fizemos no dia 4 de setembro de 75 em Tancos, portanto, e estava a haver uma luta muito grande. De um lado, como eu lhe disse, de um lado havia quem, acima de tudo, preconizava que a Assembleia Constituinte tinha que ter condições para aprovar a Constituição, porque se não tivesse condições para aprovar a Constituição, as eleições não tinham valido nada, não tinham servido para nada, e havia quem preconizasse a dissolução da Assembleia Constituinte, a constituição de um poder popular ou a constituição de um poder comunista científico, o chamado socialismo científico. Estas lutas agudizaram-se de tal maneira com também a extrema-direita a pôr bombas no norte do país, atacar sedes dos partidos considerados à esquerda e, portanto, em determinada altura estivemos muito próximos da guerra civil. A situação complicou-se bastante quando em Lisboa há um cerco pelos trabalhadores da construção civil, da chamada cintura industrial de Lisboa. Há um cerco à Assembleia Constituinte e os partidos PS e PPD e CDS defendem a ida para o Porto da Assembleia Constituinte para poder continuar os trabalhos, porque dizia-se que de Rio Maior para o Norte era outro país. Portanto, e houve quem preconizasse, inclusivamente dentro do próprio MFA, do lado dos 9, houve quem preconizasse a nossa ida para o Porto, com as forças que tivéssemos capacidade de levar connosco e deixar que em Lisboa se constituísse a chamada Comuna de Lisboa e depois nós viríamos à reconquista de Lisboa. Eu costumo gozar já na altura gozava e agora também digo, quer dizer, vinhamos outra vez tentar conquistar Lisboa aos morros, não é? Portanto, o que é facto é que eu, na altura, defendi e liderava, portanto, o grupo dos 9 e defendi e impus a não retirada para o Norte, porque considerei que nós devíamos preparar-nos para tentar responder a qualquer tentativa de golpe, viesse ela de onde viesse. Mas tínhamos que ter um cuidado especial, ter connosco, garantir que estariam connosco o Presidente da República, o General Costa Gomes. E, portanto, eu considerava que isso era essencial, até porque conhecia a maneira de ser, a psicologia dos militares e considerava que isso era essencial.
há uma tentativa com a ocupação das bases pelas forças paraquedistas. E, para nós, isso tudo aparentava ser uma tentativa de golpe de Estado. E nós respondemos como estava previsto. Respondemos, criou-se uma cadeia de comando do lado dos 9, que foi precisamente conseguimos garantir o Presidente da República connosco e chefe de Estado-Maior-General, que era o General Costa Gomes, que, digamos, a cadeia de comando ficou ele e depois fiquei eu em segundo lugar, portanto, assumindo, mesmo sem ter sido ainda empossado, assumindo o cargo de comandante da região militar de Lisboa. E ficou o então tenente-coronel Ramalhianos como meu adjunto. E, portanto, é assim que nós organizamos a resposta à tentativa do 25 de novembro e uma resposta que foi positiva. Agora, pergunta-me, estivemos à beira da guerra civil? Antes estivemos. Há uma tentativa, à esquerda acusam de que o 25 de novembro foi um golpe contra-revolucionário, um golpe reacionário. Como é natural, contesto absolutamente essa afirmação. Porquê? Porque no 25 de novembro o que se passou, e por isso mesmo é que eu ainda hoje continuo a ser controverso a opinião, a análise sobre o que foi o 25 de novembro, e há muita gente enganada a dizer que quer comemorar o 25 de novembro, e eu pergunto-lhe se querem comemorar a própria derrota que então tiveram. Porque o 25 de novembro, em minha opinião, há uma tentativa, de facto, de perturbação muito forte lançada à esquerda, mas que depois são vencidas e, portanto, nós conseguimos evitar as duas grandes linhas que havia dita à esquerda, que eu às vezes ponho entre aspas, porque essa coisa de ser de esquerda ou de direita é muito complicado, mas que era uma sociedade de poder popular organizada com o poder popular ou o comunismo científico, mas tão importante ou mais importante que isso, na minha opinião, foi o nós termos evitado a tentativa que houve à direita, extrema-direita, de transformar o 25 de novembro num novo 28 de maio. Portanto, tentar com duas linhas, uma que defendia a chamada democracia musculada, democracia quanto baste, e outra que defendia claramente o regresso a uma ditadura. E isso foi parado, foi evitado, não foi fácil evitá-lo. Eu costumo dar a melhor imagem que eu costumo dar disso é a reunião que tivemos no dia 27 de novembro, no Regimento de Comandos, quando se faz o briefing, o posto de comando avançado que tinha sido, portanto, mandado fazer por mim, ao Ramalhianos, ficando ele a comandá-lo interinamente, mas que depois acabou por comandá-lo efetivamente, dado que eu decidi manter-me em Belém, porque considerava que o assunto, lá está, a solução é político-militar e não militar, porque se fosse só uma solução militar, nós provavelmente teríamos perdido, porque se os fuzileiros entrassem do outro lado, nós não tínhamos força para nos opormos a essa força toda, aqui na zona de Lisboa, e, portanto, seria a guerra civil, se isso tivesse acontecido. Felizmente não aconteceu, evitou-se, mas quando, nesse briefing, a certa altura, o Jaime Neves, que estava do nosso lado, diz ao Costa Gomes, meu general, eu e os meus homens não estamos satisfeitos, queremos mais. Fui eu que tive que o mandar calar, até de uma forma um bocadinho ríspida, dizendo-lhe, cala-te, já disseste as neiras a mais, acabou aqui a discussão, porque de facto há uma tentativa de implantação de um novo 28 de maio que nós evitamos. E, portanto, eu olho para o 25 de novembro e continuo a olhar para ele como uma ação que acabou por fazer retornar o 25 de abril aos carris de que estava quase a sair. E por isso mesmo
nós criámos condições para que a Assembleia Constituinte aprovasse a Constituição. Foi aprovada por 92% dos deputados. Portanto, é preciso ter essa... Isso só é possível porque houve efetivamente o 25 de novembro. Portanto, chamar ao 25 de novembro, como alguns ainda te chamam, uma tentativa, um golpe reacionário, estou absolutamente em desacordo. Ver forças à direita e à extrema-direita a querer comemorar o 25 de novembro como se tivessem sido vitoriosos, isso faz-me rir. E eu pergunto-lhes se eles querem efetivamente comemorar a derrota que tiveram então. Depois aqui, terminando também já esta questão do período quente do pós-25 de Abril, colocava-lhe aqui uma última questão. O Vasco disse ao público recentemente que a Constituição foi a tábua de salvação da democracia porque resistiu a todas estas tentativas de desvirtuação dos valores de Abril. Considera que o PREC, o processo revolucionário em curso, culminou depois com a saída do Conselho da Revolução da Constituição, substituído depois pelo Conselho de Estado? A Constituição que temos hoje responde àquilo que foram os valores de Abril, ou acabou por ficar um pouco desvirtuada ou fora da sua aplicação? Não. Ou acha que até pode vir a ser alterada, como já temos alguns autores a defenderem? Não, repara, a Constituição não deve ser visto como uma vaca sagrada que não pode ser tocada. É evidente que pode ser melhorada. Ela já foi revista várias vezes e, na minha opinião, em algumas coisas mal revista, mas isso, a democracia é mesmo assim. Portanto, agora, a Constituição da República tem lá o essencial do 25 de Abril. E você falou numa coisa que foi a saída do Conselho da Revolução. Bem, o Conselho da Revolução ficou na Constituição, mas definido que ia ficar num período chamado período de transição. Um período definido e que ia desde a aprovação da Constituição até à data em que a Constituição tivesse a primeira revisão. E que se calculava na altura que fosse revista em 1980. A Constituição é aprovada em 76, mas previa-se que durante o ano de 1980, portanto 4 anos e picos, que haveria o Conselho da Revolução. Os partidos políticos na Assembleia da República não se entenderam para fazer a revisão dentro desse período. E, portanto, a revisão acaba por ser feita só em 1982, mas é feita de acordo com o que está previsto pelos partidos políticos, e aí o Conselho da Revolução, gostasse ou não gostasse, não tinha que se pronunciar. A Constituição é feita, a revisão da Constituição é feita pela Assembleia da República como estava previsto, e o Conselho da Revolução terminou a sua função, o que estava previsto, e é a tal particularidade que faz do 25 de Abril único, e os militares saíram do poder político, de exercer diretamente o poder político, e passaram o poder total para a sociedade democraticamente eleita. Isso estava previsto, isso foi feito, a forma como na altura foi feita, e que aqui há tempos, com a publicação aí da biografia do então Primeiro-Ministro, Pinto Balsemão, votou ao de cima, é que foi absolutamente miserável a forma como foi feita, porque houve forças à direita que tentaram dizer que nós éramos obrigados a regressar a quartéis, quando foi o ponto de honra que nós sempre tivemos, que, feita a revisão da Constituição, nós sairíamos do processo e, portanto, saímos calmamente, sem mágoa nenhuma, por sair, com mágoa pela forma como tentaram dizer que nos estavam a empurrar, a dar o pontapé no rabo para nós sairmos forçados. Portanto, a Constituição continua a ter o 25 de Abril, na minha opinião, resultou plenamente. Agora, o que se fez a seguir, as condições, isto é, nós temos liberdade e temos democracia. O que os portugueses têm conseguido fazer, bem, a mim, em muitos campos, desilude-me. Gostava de ter uma sociedade com muito menos pobreza, com muito menos desigualdade social,
com muito mais educação e menos iliteracia. Enfim, gostava que as liberdades fossem mais praticadas, mas isto é aquilo que em democracia nós conseguimos fazer. E, portanto, o 25 de Abril está a ser cumprido quando a democracia se pratica. Não é tão perfeito como chegámos a sonhar, é um facto, mas é isso enfim, hoje já não tem o conceito da revolução para, na altura, as forças reacionárias, tudo o que acontecia de mal era culpa do conceito da revolução. Hoje já não tem o conceito da revolução para apontarem como bode expiatório, apontam outros, mas enfim, mas isso, infelizmente, é a política, é assim. Agora, eu continuo a achar que, de facto, quando refere isso que eu afirmei aqui há relativamente pouco tempo, de facto, se nós olharmos nestes anos todos, tivemos um período em que chegámos a bater no fundo, porque quem esteve no poder, é bom não esquecer, tinha um ódio visceral a tudo o que cheirava a 25 de Abril, e tudo o que cheirava a 25 de Abril era para destruir. Portanto, eu não me esqueço disso, do governo do Passos Coelho e companhia, da atitude do presidente Silva. Eu não me esqueço disso. E, portanto, na minha opinião, foi precisamente à volta da Constituição, nos valores democráticos, que a sociedade portuguesa conseguiu fazer frente a isso. E se encontraram fórmulas em que se começou a subir, depois de bater no fundo, como um amigo meu diria, quando eu digo isso está a bater no fundo, ele disse: "Ó Vasco, já não está só a bater no fundo, já está a fazer buraco." Portanto, mas depois de bater no fundo, de facto, conseguiu-se recuperar. O país não está tão bem como cada um de nós gostaria, com certeza. Há montes de coisas para alterar, mas está muito melhor do que era antes do 25 de Abril. E está bastante melhor também do que chegou a estar quando estivemos quase a bater no fundo. E, portanto, espero que a democracia em Portugal continue a funcionar e que nós, em conjunto, sejamos capazes de encontrar soluções para os imensos problemas que estamos a ter, nomeadamente não nos deixando envolver numa guerra, não olhando para a guerra como uma solução militar, mais armas, e fazendo esforço por garantir a paz, por fazer a paz, por convencer todos, de um lado e do outro, que a paz é que é a solução e não é a guerra. Mas considera que hoje estamos próximos daquilo que foi desenhado pelo movimento das Forças Armadas? Repara, vamos lá ver, quando o movimento avançou com o programa político, nós tínhamos previsto retirar-nos rapidamente. Agora, o país, eu repito aqui o que lhe digo, o que lhe disse há pouco, o 25 de Abril está cumprido no seu essencial. E uma das coisas essenciais do 25 de Abril é que as soluções encontradas têm que ser através da democracia. Mas, enquanto houver democracia, o 25 de Abril existe. Agora, se na componente de justiça social que o nosso programa do MFA tinha, se houve retrocesso, se é necessário melhorar na componente da igualdade, de diminuir a decalagem entre os mais pobres e os mais ricos, isso há muito a fazer, mas aí já não é o 25 de Abril diretamente que o pode fazer, nem são os militares de Abril, tem que ser os portugueses. Muito bem. Coronel Vasco, eu gostava ainda de que nos contasse aqui um pouco do que é a história da Associação 25 de Abril, como é que começou, muito resumidamente, porque é que aconteceu esta constituição da Associação 25 de Abril. Nós, precisamente, quando terminou o período de transição, quando estava a terminar o período de transição, os militares, e nós sempre fizemos questão disso, e foi uma das coisas que, em certa medida, até provocou algumas divisões entre nós, quando alguns tentaram não seguir por esse caminho,
nós sempre defendemos que o MFA era radicalmente autónomo e independente em termos de partidos políticos. Nós não somos neutros politicamente, mas não temos nenhuma cor partidária. E, portanto, no entanto, os militares do quadro permanente, enquanto estão no ativo, os militares não podem ter participação política direta. Mas nós dizíamos, criámos a criança e agora não a vamos abandonar, vamos tentar contribuir dentro das nossas possibilidades para que os valores de Abril se mantenham e vamos tentando transmitir a memória para que o 25 de Abril se possa manter vivo. E então pensámos, não o podemos fazer pela via política direta, partidária, podemos fazê-lo no campo cultural e cívico. E então vamos criar um meio, uma instituição que, dentro do campo cultural e cívico, possa desenvolver essa atividade à volta dos valores de Abril. Por outro lado, havia outra coisa que nos preocupava. Toda a ditadura procura sempre separar os militares da sociedade dita civil. Porquê? Não só os militares, todas as forças de repressão procura separá-los. Porquê? Porque se eu quiser usar, a certa altura, essa força como instrumento de repressão, é muito mais fácil usá-la contra cidadãos com quem eu não tenho ligação direta do que dizer a um soldado ou a um polícia vai dar ali 2 bordoadas no teu primo ou no teu amigo. É muito mais complicado. E, portanto, as ditaduras procuram isolar a força do resto da população. E então nós dissemos, vamos criar uma associação em que haja uma interligação entre militares e civis, em que nós possamos estabelecer ligações permanentes e não nos podemos deixar cair no gueto que havia antes do 25 de Abril e que todas as ditaduras fazem sempre assim. E por isso mesmo, eu, quando tive a ideia e fui o protagonista maior na criação da Associação 25 de Abril, houve quem me dissesse, houve camaradas que me disseram, vamos criar um clube de oficiais. E eu dizia, bem, tu crias o clube de oficiais e eu faço-me sócio. Agora, não gasta um minuto para perder tempo com o clube de oficiais, porque não é isso que eu quero. Eu quero uma organização no campo cultural e cívico para defender os valores do 25 de Abril. E foi assim que nós conseguimos. E conseguimos uma coisa que eu acho que é único, também o 25 de Abril tem, de facto, particularidades extraordinárias, é que nós, depois de todo o processo revolucionário, de nos termos, como eu costumo dizer, andado a aprender uns aos outros, nós conseguimos unir-nos à volta do essencial, colocando de lado o acessório, e a Associação 25 de Abril começou por ser formada por cerca de 95% dos militares de Abril. Estavam lá praticamente todos, das várias correntes que se tinham degladiado. E, portanto, tem sido assim. E hoje a Associação, infelizmente muitos deles já nos deixaram fisicamente, mas hoje a Associação mantém cerca de 90% dos militares de Abril como seus associados. E tem tantos militares como civis associados. Portanto, temos vindo a cumprir e penso que a nossa postura, precisamente a postura de independência eu costumo dizer que na Associação 25 de Abril estão lá todos os que lá querem estar, mas só lá estão os que lá querem estar. E, portanto, nós nunca expulsámos ninguém. Portanto, a associação é uma associação que, pela sua postura, enfim, serei suspeito a fazer esta afirmação, sou o presidente da direção desde o seu início, sou, portanto, o principal responsável pela associação, mas penso que pela nossa postura nos conseguimos impor na sociedade portuguesa como uma associação respeitada e respeitável
e uma associação idónea que tem posições que, enfim, não nos envergonham. E estamos a cumprir a vida. Muito bem, e ainda bem. Coronel Vasco Lourenço, para terminar, faço-lhe um último pedido. No seguimento daquilo que me estava a falar sobre a guerra e que a solução da guerra são não as armas, mas sim a paz, a solução para a paz e a solução diplomática, pedia-lhe agora que nos deixasse uma mensagem aos nossos jovens, visto que a maior parte do nosso público-alvo são os jovens, gostava que lhes deixasse uma mensagem sobre os valores de Abril e quais são os valores que temos de passar às gerações vindouras. Em primeiro lugar, o da liberdade. Eu digo aos jovens sempre, quando falo com os jovens, peço-lhes sempre que façam eles próprios uma pergunta, que é: será que eu aceitaria viver sem liberdade? Normalmente as reações, nem pensar nisso, pois. Mas a liberdade não cai do céu por decreto. A liberdade conquista-se e não é fácil mantê-la, porque há sempre quem queira tirar a liberdade aos outros para ficar com ela só para si. Portanto, acima de tudo, a liberdade. Mas a paz é fundamental. E aí não tenhamos ilusões. Se há quem seja mais pacifista, são os militares, principalmente depois de viverem a guerra. A guerra é extraordinariamente atroz. Nós, hoje, a guerra é mediática e é dada quase em direto. Nós assistimos a atrocidades enormes, mas não tenhamos ilusões. Na guerra é mesmo assim. Em todas as guerras isso acontece. De todos os lados dos que estão a fazer a guerra. Portanto, o verdadeiro problema é a guerra, não são as atrocidades que se cometem na guerra. Porque desde que haja guerra não tenhamos ilusões. Essas atrocidades passam-se de um lado e do outro. E por isso mesmo o que há é que tentar construir a paz, fazer a paz, acabar com a guerra. É um dos valores que eu acho que deve ser, que eu gostaria de poder ajudar a transmitir aos jovens, é que o valor da paz é um valor invendável. É um valor que nós devemos prezar acima de tudo. Depois, também a ideia de que uma sociedade, na liberdade, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Portanto, há que não confundir liberdade com libertinagem, porque a liberdade tem sempre acoplada a si próprio o termo de responsabilidade. Uma liberdade tem que ser sempre uma liberdade responsável. Portanto, nós não temos só direitos, temos também deveres. E a sociedade impõe que cada um olhe para o coletivo, não olhando apenas só para o seu umbigo. Infelizmente, é uma das coisas que eu, prestes a fazer 80 anos, olho e vejo que se perdeu muito o sentimento de solidariedade que era muito forte em determinada altura, para se criar um sentimento de egoísmo e de individualismo de que pessoalmente não gosto nada. E, portanto, enfim, pode parecer utópico, pode ir contra, às vezes, os ensinamentos que nos incutem, mas eu acho que a solidariedade é um valor extraordinariamente importante para fazer uma sociedade mais justa, porque é uma das coisas que pessoalmente me indigna ver hoje no mundo, é que 1% da população tem 99% da riqueza nas suas mãos. E eu já venho a dizer isso há muito tempo e provavelmente, enfim, é uma imagem que pode não parecer muito feliz, mas nós vamos ter que vamos assistir
forçosamente, se isto continuar assim, a uma nova revolta dos escravos, e não sei como é que ela será quando se verificar, porque ainda para cima, nas revoltas dos escravos, normalmente as primeiras vítimas são os próprios escravos. E, portanto, enfim, os valores de Abril: liberdade, paz, democracia, justiça social, solidariedade, enfim, podem não estar na moda, mas acho que devem voltar a estar na moda. E eu ficarei muito satisfeito se verificar que isso passa a ser uma preocupação dos jovens, e que sejam menos egoístas, menos individualistas do que, por vezes, nós assistimos. Vasco Lourenço, por aqui termino, agradecendo o seu contributo e a lição que me deu e que espero transmitir aos meus colegas brevemente. Desejo-lhe um 25 de Abril muito feliz. Obrigado, igualmente.